Olá! Hoje a gente vai mergulhar no assunto chave para a biologia e para a saúde, a inflamação. Temos aqui uns materiais, sabe? Tipo capítulos de livro, notas, bem o que o pessoal da universidade encontra por aí. A ideia é entender o básico, né? O que é essa tal de inflamação, por que acontece. Oi, pois é um tema central mesmo, inflamação. Bom, não é só aquele vermelhão ou inchaço que a gente vê. Fundamentalmente, é uma resposta de defesa dos nossos tecidos que têm vasos sanguíneos, claro, contra alguma agressão. Agressão tipo Micróbios. isso, micróbios, toxinas ou até células nossas que morreram, que foram danificadas. O objetivo é duplo: eliminar a causa do problema e também limpar a sujeira, tipo células mortas, sabe? Para depois começar o conserto. Entendi. É uma reação para proteger, então. Exatamente. Essencial para a sobrevivência. E aqueles sinais clássicos? Lembro da faculdade. Calor, rubor, tumor, dor. Sim, os sinais cardinais. O pessoal já descrevia isso lá na Roma Antiga. O calor e o rubor, que é a vermelhidão, vem porque chega mais sangue no local. Ah, faz sentido. O tumor, que na verdade é inchaço, o edema, é porque vaza líquido dos vasos. E a dor, bom, a dor vem dos mediadores químicos e também da pressão do inchaço, né? E tinha mais um. Perda de função. Isso, adicionaram depois, porque a área inflamada muitas vezes não funciona direito. Tudo isso mostra que tem uma batalha acontecendo ali. Legal. Mas como o corpo sabe que tem que disparar essa resposta? Qual é o gatilho? O corpo tem uns vigilantes, vamos dizer. Células do sistema imune inato. Elas reconhecem sinais de perigo. Sinais de perigo? Podem ser moléculas típicas de micróbios, que a gente chama de pumps, tipo uma parte da parede de uma bactéria. Ou podem ser moléculas que nossas próprias células soltam quando estão muito estressadas ou morrem de um jeito não programado. São os dumps. Pumps e dumps, ok. E aí? Aí essas células vigilantes têm receptores, tipo anteninhas, como os TLRs, que reconhecem esses pumps e dumps e soam um alarme. O alarme tocou. O que vem depois? A ação. Exato. Acontecem principalmente duas coisas grandes quase juntas. Primeiro, nos vasos sanguíneos. Eles dilatam para trazer mais sangue. O calor e o rubor. Isso. E ficam mais permeáveis, como se abrissem portinhas. Aí sai plasma, proteínas e causam um inchaço, o edema. Ok, a parte vascular e a outra. A outra é a parte celular. Os leucócitos, as células de defesa na inflamação aguda, principalmente os neutrófilos, eles precisam sair do sangue e ir para o foco da lesão. Como eles fazem isso? É tipo uma operação de desembarque. Eles rolam na parede do vaso, grudam, atravessam a parede do vaso um processo chamado diapedese e aí seguem os sinais químicos até o lugar certo. Uau! Uma mobilização e tanto. E quem comanda tudo isso deve ter um monte de sinalização, né? Um monte. Uma rede complexa de mediadores químicos. São os mensageiros e coordenadores da inflamação. Tipo quem? Me dá uns exemplos. Bom, tem a histamina, que age bem rápido, liberada por mastócitos. Causa vasodilatação, aumenta a permeabilidade. Aquela das alergias. Essa mesma. Tem as prostaglandinas, feitas a partir de gorduras das células. Elas participam da dor, da febre, da vasodilatação e, curiosamente, têm funções normais no corpo também. Tem leucotrienos, parentes das prostaglandinas, que ajudam a chamar mais células de defesa. E tem excitocinas, proteínas super importantes na comunicação, como o TNF, a IL-1. Elas ativam outras células, podem dar febre. E as quimiocinas, que são tipo GPS dos leucócitos, guiando eles. E sistema complemento também, proteínas do sangue que ajudam a marcar os invasores e chamar reforços. É, realmente uma orquestra química. E quando esses leucócitos, os neutrófilos, chegam lá no local, o que eles fazem? A missão principal. A missão número 1 é a fagocitose, comer. Eles engolem os micróbios, restos de células mortas, limpam a área mesmo. Comem e destroem. Isso, usam enzimas digestivas e também produzem umas substâncias tóxicas tipo água oxigenada, as espécies reativas de oxigênio, para detonar o que eles comeram. É a limpeza do campo de batalha. Entendi. E no final, como essa história acaba? Quais são os desfechos? O ideal, claro, é a resolução. O inimigo é vencido, a inflamação diminui, os mensageiros químicos somem, as células de defesa vão embora ou morrem e o tecido volta ao normal. O final feliz. Mas nem sempre acontece. Se o agressor for muito persistente ou a lesão muito grande, pode virar inflamação crônica,
que é um outro tipo de inflamação, mais demorada, com outras células dominando, como macrófagos e linfócitos. E se o tecido for muito destruído? Aí pode levar à cicatrização, que é o reparo com formação de cicatriz, fibrose. O tecido não volta a ser exatamente como era antes. E às vezes, em infecções por bactérias, pode formar um abscesso, que é aquela coleção de pus. Puxa, quanta coisa! Então, pra gente amarrar, inflamação é defesa, tem sinais clássicos, começa com pumps e dumps, envolve vasos e células, é coordenada por um monte de química, tem a fagocitose como limpeza principal e pode resolver, cronificar ou cicatrizar. É isso? Perfeito resumo. É um processo vital. Mas, e aqui está um ponto-chave que os materiais trazem, essa mesma resposta que nos protege, se sair do controle, se for muito forte ou durar demais, Pode causar problemas. exatamente, pode danificar nossos próprios tecidos. Muitas doenças crônicas que a gente conhece, artrite, aterosclerose e tantas outras, têm um componente inflamatório importante aí na base. O desafio é entender esse equilíbrio. Como ter a proteção sem sofrer o dano? É uma linha tênue.